Glossário. Acuidade sensorial. Processo de aperfeiçoar nossa capacidade de fazer distinções entre os sistemas visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Isso nos dá experiências sensoriais mais plenas, mais ricas e a capacidade de criar descrições detalhadas, baseadas em sensações de nossa interação com o mundo exterior. Ancoragem. Processo pelo qual qualquer representação, interior ou exterior, fica vinculada e acionada uma subsequente corrente de representações e reações. As âncoras podem ocorrer naturalmente ou serem instaladas deliberadamente. Um exemplo de âncora para um conjunto particular de reações é o que acontece quando você pensa na maneira como uma pessoa muito especial e amada diz o seu nome. Calibragem. Capacidade de notar e medir as mudanças relativas a um padrão. A calibragem depende de uma aperfeiçoada acuidade sensorial. Provavelmente, você logo percebe quando uma pessoa amada está se sentindo insegura ou muito feliz. Isso é porque você calibrou o significado de sua filosofia. Combinar. Adotar partes do comportamento de outra pessoa, tais como gestos particulares, expressões faciais, maneiras de falar, tom de voz e outras, feito com sutileza, ajuda a criar um sentimento de harmonia entre as pessoas. Compassar. Alcançar e manter harmonia durante um período de tempo, enquanto um atua sobre o outro. Você pode compassar crenças e ideias tão bem quanto comportamentos. Comportamento. Atividade que os seres humanos adotam inclui grandes comportamentos, como gestos ou atirar uma bola, e pequenos comportamentos, talvez mais difíceis de serem observados, como pensamentos, movimentos dos olhos, mudanças de respiração e assim por diante. Comunicação. Processo de transmitir informações pela linguagem, sinais, símbolos e comportamentos. Podem ser direcionada, o que significa que o fim de uma conversação é diferente de como começou, como em negociações, terapia, vendas. A comunicação se move na direção de um objetivo. Cancelamento. O que estava lá em sua experiência original foi deixado fora de sua representação interior. Esse é um dos processos cognitivos que evita que sejamos afogados pela entrada de dados sensoriais. No entanto, há coisas que deixamos de fora, que seriam de muito mais utilidade se as tivéssemos incluído. Congruência, incongruência. Uma situação na qual a mensagem que a pessoa comunica é a mesma ou similar em todos os canais de saída, isto é, as palavras da mensagem transmitem o mesmo significado do tom da voz, e os gestos têm o mesmo significado que os outros dois. Todos os canais de saída estão alinhados. A incongruência mostra mensagens conflitantes entre os canais de saída. Descrições baseadas nos sentidos. Usar palavras que transmitem informações que podem ser observadas e verificadas pelos seus 5 sentidos. É a diferença entre os lábios dela estão repuxados, algumas partes de seus dentes estão à mostra, os cantos de sua boca estão mais altos do que a linha principal de seus lábios, e ela está feliz. Distorção. Processo pelo qual coisas são incluídas incorretamente na representação interior de uma pessoa.
de forma a limitá-la. Pode ser fora de proporção, distorcido e outros. Permite-nos trocar nossos dados sensoriais. Ecologia. Uma preocupação com a totalidade dos tipos de relacionamento entre um ser e seu ambiente. Na PNL, o termo é usado também com referência à ecologia interior, padrões de valores, estratégias e comportamentos que uma pessoa expressa em relação a si mesma. Detecção. Colher informações por observação direta dos sinais de acesso, gestos e assim por diante, mediante perguntas bem formuladas, para determinar a estrutura das experiências interiores das pessoas. Espelhagem. Adotar os comportamentos de outras pessoas, como se você fosse uma imagem de espelho. Se você estiver de frente para alguém que tenha a mão esquerda na face, você deve colocar a sua mão direita em sua face, na mesma posição. Estado. A soma total de todos os processos neurológicos dentro de um indivíduo. Num determinado momento, o estado em que estivermos filtrará ou afetará o resultado final da nossa interpretação de qualquer experiência que tivermos no momento. Estratégia. Uma sequência ancorada de representações usada para guiar nossos comportamentos. Uma estratégia geralmente inclui cada um dos sistemas representativos sensoriais, visual, auditivo, sinestésico, em alguma ordem. Podemos descobri-los em nós e nos outros, ouvindo as palavras que escolhemos, observando o tipo de movimento dos olhos e perguntando sobre a forma e sequência das representações interiores. Experiência com bases sensoriais, uma experiência que é processada no nível do que pode ser visto, ouvido, sentido, cheirado e ou experimentado. Generalização. Processo cognitivo pelo qual partes da experiência interior de uma pessoa separam-se da experiência original e tornam-se uma classe própria. Em muitos casos, isso é útil. Por exemplo, uma criança tem a experiência de tocar a porta do forno e ficar ligeiramente queimada. Ela pode generalizar para: os fornos são quentes, ou não toque em fornos quando estiverem ligados. Em outros casos, a generalização pode limitar o modelo do mundo de uma pessoa de maneira contraproducente. Harmonia. O fenômeno das pessoas trocarem e ou compartilharem comportamentos particulares. Ela acontece natural e inconscientemente quando as pessoas passam o tempo juntas. Pode ser feita conscientemente pela espelhagem e combinação para realçar a comunicação. Método de exploração pelo olhar. Um conjunto particular de sinais de acesso que tem a ver com os movimentos dos olhos e a sequência de posições que eles tomam. O conhecimento do processo interno que corresponde a cada posição é o primeiro passo para estender e detectar estratégias. Modelagem. Processo de descobrir a sequência das representações interiores e comportamentos que permitem a alguém cumprir uma tarefa. Uma vez que os componentes da estratégia, crenças de linguagem e comportamentos tenham sido detalhados, a técnica pode ser muito mais facilmente aprendida por outra pessoa. Modelo. A descrição de como alguma coisa trabalha, mas não as possíveis razões de como possa trabalhar. Quando dizemos o modelo do mundo de alguém, queremos dizer a composição de suas crenças, processos interiores e comportamentos que lhe permitem trabalhar de uma certa forma. O modelo é uma maneira de
organizar experiências. Representação interior é a configuração de informações que você cria e guarda em sua mente, em forma de imagens, sons, sensações, cheiros e paladares. Para relembrar como era a casa em que cresceu, a menos que esteja lá no momento, você lembra uma representação interior. Sinais de acesso. Comportamentos que afetam nosso processamento neurológico de tal maneira que podemos ter acesso a um sistema representativo mais fortemente do que aos outros. Por exemplo, diminuir a média de sua respiração e o tempo de sua voz pode fazer com que você tenha acesso de um modo sinestésico, movimentar a cabeça como se estivesse segurando um telefone. Pode fazer com que tenha um modo auditivo e assim por diante. Sintaxe, um sistema unido ou ordenado, sequência na qual os acontecimentos interiores e exteriores podem ser postos juntos. Em linguagem, refere-se à ordem na qual as palavras aparecem para formar sentenças gramaticais. Sistemas representativos. Maneira como codificamos informações sensoriais em nossa mente. Incluem os sistemas visual, auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Eles permitem que captemos e guardemos informações e que as retiremos e usemos. As distinções que fazemos como seres humanos, interior e exteriormente, vêm a nós através desses sistemas. Submodalidades. Subclassificação das experiências exteriores. Uma cena tem brilho, distância, profundidade. Os sons têm volume, localização, tom e assim por diante.